Olá, galerinha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Olha eu, com vocês novamente, nessa quarta-feira, dia 11 de outubro de 2020. E hoje, meus amores, eu vou explicar para vocês a atividade que vocês vão fazer no livrinho de geografia de vocês. Mas antes, a gente vai, conhecer o assunto, certo? Hoje a gente vai conhecer, os setores da economia. Vamos lá? É por meio, meus amores, das atividades econômicas que os seres humanos conseguem produzir e consumir bens e serviços, criando e transformando os espaços em que vivem. Para compreender melhor, o desenvolvimento dessas atividades, elas são divididas em 4 setores principais: o setor primário, o setor secundário, o setor terciário e o setor quaternário. Certinho? A gente vai conhecer cada um desses setores agora. A gente vai falar um pouco sobre eles. O setor primário, ele envolve principalmente 3 tipos de atividades. O extrativismo, que é a retirada de elementos da natureza, como a caça, a pesca e a coleta, tá? A gente também tem a agricultura, que é o cultivo de matérias-primas, como arroz, algodão, cana-de-açúcar, certo? E o pecuário, a extração de animais como gado, abelha e peixes. Tudo que é produzido nesse setor é chamado de produto primário. E é muito importante porque só existem os outros setores por causa do setor primário, certo? Vamos agora conhecer o setor secundário. Nesse setor são desenvolvidas atividades industriais que transformam a matéria-prima no setor primário em produtos para o consumidor ou em matérias-primas para outras indústrias. Tudo que é produzido nesse setor é chamado de produto secundário. O produto secundário é quando a matéria-prima vai para a indústria, certo? Vamos agora falar, meus amores, do setor terciário. É o setor da economia relacionado ao comércio e às prestações de serviço, como as lojas, bancos, escolas, hospitais, restaurantes, transporte, turismo e publicidade, certo? É aonde, as pessoas trabalham, certinho? Por exemplo, a Pro, ela é o quê? Professora. Então, que setor da economia a Pro trabalha? No setor terciário, não é? E por fim, a gente tem o setor quaternário. É o setor das atividades de informática, robótica, cibernética. Abrange também atividade de geração de troca de informações, pesquisa e alta tecnologia. Esse setor tem destaque principalmente, nos países mais desenvolvidos, como os Estados Unidos e o Japão, pois exige, precisa de uma mão de obra, de trabalhadores mais especializados. E ainda, pessoal, existe o setor quinário da economia, que é voltado para o conhecimento, a criatividade e a inovação, que é um setor que está crescendo bastante e vai crescer muito mais na geração de vocês, tá? Então, por isso, vocês precisam exercitar a criatividade, ler e aprender bastante coisas, tá bom? Para vocês poderem atuar nesse setor, certinho? Meus amores, por exemplo, uma profissão que é bem nova, que é bem da geração de vocês, os youtubers, Qual do setor, da economia vocês acham que eles pertencem? Ao setor quinário, Por quê? Porque eles usam a criatividade, o conhecimento, que eles têm, para passar conteúdos para vocês, Vários conteúdos variados e interessantes para atrair as pessoas, não é? E agora eu vou explicar para vocês a atividade que vocês vão fazer no livrinho de geografia, tá? Na página 63, 64, 65 e 66. Página 63. Organize as atividades abaixo nos setores econômicos indicados. A gente tem o extrativismo, atividade industrial, pecuária, comércio e agricultura. Aí vocês vão colocar na letra A. Qual dessas atividades é do setor primário? É o extrativismo, a agricultura e a pecuária. Já dei até a resposta, da letra A. Depois vocês vão colocar, a letra B e a letra C. Segunda questão. Complete a frase abaixo com as palavras do quadro. Quais são as palavras que tem no quadro? Economias, humanos, bens, espaços e serviços. Vocês vão completar, esse textinho com essas palavrinhas aí do quadrinho verde. Terceira questão. Escolha um produto e complete os quadros abaixo com desenhos que representem as etapas de sua produção.
desde a retirada da natureza, setor primário, passando por sua transformação, setor secundário, e sua comercialização, o setor terciário. Por exemplo, eu escolhi o milho. Aí eu vou desenhar primeiro o milho, né? A plantação de milho. Depois eu vou desenhar esse milho na indústria, né? Esse milho sendo moído lá pra virar o quê? O meu cuscuz. Aí no final eu vou desenhar o quê? O meu cuscuz no supermercado, certo? Ou então alguma lojinha onde vende cuscuz. Certinho? Quarta questão. Classifique as atividades econômicas escrevendo P para setor primário, S para setor secundário, T para setor terciário e Q para setor quaternário. A primeira atividade é o quê? É um moço em uma indústria. Depois tem o quê? Tem um médico, né, um enfermeiro. Depois a gente tem o quê? Tem uma pessoa, né, mexendo aí com tecnologia. E por fim a gente tem alguém, né, mexendo com a abelha, né, com mel. Vamos agora para a página 65, quinta questão. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Tem o primeiro, né, setor primário, depois setor secundário, terceiro setor terciário e quarto setor quaternário. Vocês vão colocar indústria, tá em que setor? No setor secundário, então vocês vão colocar o número 2. Agricultura no setor primário, então vocês vão colocar o número 1, entenderam? E assim por diante. Sexta questão. Escreva V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Vocês vão ler as alternativas aqui, né, que fala sobre os setores da economia, e vocês vão colocar se essa alternativa é verdadeira ou é falsa. Sétima questão. Que atividades econômicas são desenvolvidas no setor secundário da economia? Aí vocês vão escrever aqui, tá? Quais são as atividades econômicas que são desenvolvidas nesse setor? Observe a imagem abaixo e depois escreva a que atividade econômica do setor primário cada um delas, né, se refere. O primeiro, né, tem uma plantação. E aí, qual é a atividade? É a atividade de agricultura. Depois tem o pessoal pescando. É o quê? Extrativismo. Depois tem um pessoal fazendo o quê, meus amores? Cortando uma árvore, né? Também extrativismo, né? E a última imagem tem um homem caçando, né? A caça é o quê? É extrativismo, é atividade de extrativismo. Vamos agora para a última página, a página 66. Nona questão. Muitas atividades desenvolvidas no setor secundário degradam o meio ambiente, causando, entre outras coisas, poluição da água e do ar. Pesquise medidas que podem ser adotadas para diminuir as consequências negativas das atividades desse setor. Vocês vão pesquisar soluções, né, para diminuir a poluição e a degradação do ambiente, tá bom? Com as atividades econômicas. Por exemplo, né, o setor secundário é o setor da indústria. E a indústria, a gente sabe, né, que ela polui bastante o meio ambiente, não é? O setor primário, né, que é o setor onde é retirado a matéria-prima, né? Se a gente tirar a matéria-prima depois, né, não cuidar para nascer de novo, para surgir de novo essa matéria-prima, vai faltar, a gente não vai ter. Por exemplo, se eu cortar uma árvore, né, e for cortando e não replantar essa árvore, não plantar de novo árvores, né, nesse mesmo local, dessa mesma espécie, um dia essa árvore vai faltar, não é? Então, vocês vão pesquisar soluções, né, para impedir esses tipos de coisa. 10ª questão. Marque um X nas atividades econômicas que faz parte do setor quaternário. O setor quaternário é o setor da tecnologia, né? Da robótica e tudo mais, da cibernética. Vocês só vão colocar o X na imagem que representa esse setor. Tá bom, meus amores? Terminamos a explicação da atividade de hoje, né? Nessa aula de geografia. Espero vocês lá na aula do Zoom, certinho? Beijinhos de luz no coração de cada um de vocês e até daqui a pouco.